A paz do Senhor mais uma vez. Bom, hoje vamos falar sobre pecados, né? O que a Bíblia fala sobre pecado? A primeira epístola de João, o capítulo 3, versículo 4, explica o que é pecado. Vamos observar isso juntos, né? Aqui, ó. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei, ou seja, a transgressão da lei de Deus consiste em pecado, ok? Então a gente já sabe o que é pecado, né? Que é a transgressão da lei de Deus. Bom, a pergunta que ainda não fizeram, né, a mim, mas eu estou respondendo, quando alguém procurar vai encontrar. Existe diferenças de pecados para Deus? Sim, existe. A Bíblia diz que existe diferença de pecado. Primeira epístola de João, do capítulo 4, primeira epístola de João, mesmo livro, capítulo 4, versículos do 13 ao 19, vamos ler, tá? Mas aí vamos pegar o que realmente a gente está querendo, né? Que é o do 16. Ó, tô filmando aqui do 13 ao 19 para que vocês observem. Mas aí vamos pegar aqui só o 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Aí aqui diz: há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Então aqui no 16 resume, diz que há dois tipos de pecado. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então aí a gente vê as duas diferenças de acordo com as escrituras, não com os meus pensamentos, que há dois tipos de pecado, né? Há pecado não para a morte e há pecado para a morte, né? Um dos pecados conhecidos que é para a morte é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Quando a pessoa sabe, conhece a palavra, sabe que Deus existe e mesmo assim fica fazendo as coisas que vai contrário à lei de Deus, né? Quem comete muito pecado da blasfêmia são pastores, padres, homens que conhecem bastante a palavra, são capazes de cometer o pecado da blasfêmia, que é um pecado que não tem perdão, porque a partir do momento que você fala que Deus mandou você falar sem que Deus tenha falado, a partir do momento que você promete coisas que Deus não prometeu, isso tem acontecido muito nas igrejas, né? Mas hoje estamos dando sentido só a diferença de pecados, sim. Então, tem pessoas que estão no púlpito, né, ou estão em qualquer lugar levando o evangelho e diz que para Deus não há diferença de pecados. Assim, a Bíblia eu acabei de mostrar, né? Primeira epístola de João, capítulo 4, não, na verdade é capítulo 5, né? Eu falei capítulo 4, mas é capítulo 5, tá? Só aqui pedindo desculpas, se eu não vou fazer outro vídeo, eu vou fazer nesse mesmo. Primeira epístola de João, capítulo 5, ó. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 16, tá? Eu falei 4, mas é 5, capítulo 5 maior, versículo 16. Ok? Então é isso aí, o videozinho curto para que você não perca muito tempo e que possa ter a resposta. Quando alguém agora disser assim a você, quando você vê alguém pregando o evangelho dizendo para Deus não há diferença de pecado, você diz, momento, né? Chama ele depois que ele terminar e fala, olha, lá na primeira epístola de João, no capítulo 5, versículo 16, a Bíblia afirma, está escrito, né, que há pecado não para a morte e há pecado para a morte. Ou seja, há dois tipos de pecados, ao qual aí Deus define muito bem, tá ok? Que é o canal Tudo Sobre um Cristão mais uma vez. Se o Senhor Jesus Cristo me permitir, farei outro trabalho sobre pecados, tá ok?
Paz do Senhor Jesus Cristo para todos. E lembrando que se você ainda não entregou a vida a Jesus, arrependa-se hoje mesmo aí onde você está, de coração. Pare de praticar as coisas que vai contra o Evangelho, contra a palavra de Deus. Entregue sua vida ao Senhor Jesus Cristo, aceite Ele como único e suficiente Salvador de suas vidas. E aí tenha vida nova, vida eterna para todos sempre. Amém, meus irmãos.